Você já sentiu que depois de ler um livro parece que você simplesmente esqueceu de tudo que tinha nele? Como se aquelas horas de leitura simplesmente tivessem sido apagadas da sua memória? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar por que é tão comum você esquecer o que leu e como fazer para lembrar dos pontos importantes de um livro ou de algum texto que você leu de uma maneira simples, usando apenas 3 passos, mas que muitos esquecem de fazer. Para começar, você tem que saber o porquê a gente esquece das coisas tão facilmente. Para você entender melhor, imagina que você está lendo seu livro na cama, confortável e concentrado. Mas de repente a sua mente começa a se distrair. Você simplesmente começa a pensar nas coisas que aconteceram com você ontem ou nas coisas que aconteceram hoje. E quando você percebe, já passou por várias páginas e sem prestar atenção no que estava lendo. É como se as palavras tivessem escapado da sua cabeça e deixando você confuso e perdido. Isso acontece porque às vezes a sua mente está tão ocupada pensando em tanta coisa que você acaba esquecendo do que leu. É como se as palavras tivessem sumido num buraco negro de pensamentos e assim fica mais difícil de lembrar delas depois. Ou é como você tentar pegar água com as mãos, mas ela começar a escorrer entre seus dedos e você não conseguir segurar ela. E a leitura é assim, às vezes é difícil segurar as palavras na nossa cabeça ou alguma frase que a gente quer lembrar. Então, para fazer com que você se distraia menos e evitar que as palavras simplesmente escorreguem pelos seus dedos, você tem que seguir os passos que eu vou te passar agora. Quando você está lendo, é como se você estivesse fazendo uma trilha pela floresta. Você está seguindo um caminho, mas é muito fácil se perder entre as árvores ou entre as curvas do terreno. Mas para não se perder, você acaba deixando marcas no caminho, como fitas ou pedras empilhadas ou qualquer outra coisa. Essas marcas são para você saber por onde você já passou e como você pode voltar para o ponto inicial. Marcar coisas num livro é como se você estivesse marcando uma trilha na história. Às vezes você encontra algo que você acha importante e você quer voltar depois para lembrar. E marcar esses pontos é como se você estivesse marcando um caminho na trilha. Isso ajuda você a encontrar lugares importantes na história sempre que você achar necessário. É como ter um mapa para guiar você entre as páginas do livro. Por isso é muito importante você marcar sempre que você achar algo importante dentro do livro. Você pode usar uma caneta, um lápis, marca-texto ou até aqueles post-it, mas de preferência separar tudo por categoria. Por exemplo, você pode usar o marca-texto amarelo para marcar tudo que você pode usar na vida real e o verde para coisas que você quer lembrar. Ou se você estiver usando um lápis, você pode riscar embaixo quando você vê algo que você pode aplicar na vida real ou circular quando você vê algo que você quer lembrar depois. Você pode escolher a forma que você quiser para marcar. O importante é que faça isso, porque assim, no processo de leitura, você presta muito mais atenção no que você está lendo. Porque quando você vê um ponto que você acha importante, tanto para ser algo aplicável, algo que você quer lembrar, você vai dar mais atenção para aquilo porque você sabe que tem que marcar. Então vai fazer com que isso fixe um pouco mais na sua memória. Tá, eu sei que você talvez não queira fazer isso porque você não quer estragar o livro, mas pensa comigo. Você prefere ter um livro bonito para decoração ou um livro que você absorveu tanta coisa que talvez tenha mudado a sua vida? E claro, se você marcar ou riscar ele de maneira organizada, você pode acabar deixando ele ainda mais bonito do que estava antes. Além disso, ele vai deixar de ser só mais uma cópia imprimida e vai acabar sendo algo único, algo só seu, com a sua personalidade. Então não deixe o pensamento de que você vai estragar o livro te atrapalhar e evitar que você faça isso, porque é muito importante que você faça isso. Então marque sempre quando você achar algo importante. Então continuando para o segundo passo. Então depois de você seguir o caminho da trilha, você acaba achando um lugar incrível. Uma cachoeira escondida na floresta. Você fica impressionado com a beleza daquela cachoeira e você percebe que aquilo é um momento que você quer lembrar para sempre. Assim como você se lembra da beleza daquela cachoeira, quando você lê algo importante no livro, algo que você pode levar para a vida, é como se você tivesse encontrado um tesouro escondido. Mas a verdadeira magia só acontece se você aplicar esses aprendizados na sua vida. É como você usar a água da cachoeira para regar as plantas em volta, fazendo com que esses aprendizados floresçam e acabam se tornando parte de você. Quando você aplica algo que você aprendeu num livro, é como se você estivesse dando vida às palavras que você leu. É como transformar as páginas de um livro em uma aventura real, onde você é o herói que enfrenta os desafios e melhora a cada experiência que passa. Assim como a trilha na floresta pode levar você a lugares incríveis, os aprendizados do livro podem levar você a lugares com muita oportunidade e descobertas que você não vai se arrepender de descobrir. Então, quando você terminar de ler um livro ou uma página que você vê que tem algo que você pode aplicar na vida real, comece a aplicar o mais rápido possível. Assim você não vai só absorver o que leu, mas já vai dar o seu melhor para aprender com uma experiência real, o que com certeza vai fazer você lembrar mais a cada vez que você aplica. E passando para o terceiro passo, é como se a gente estivesse voltando para aquela trilha na floresta. Imagina que agora você deixou o caminho marcado para que você não se perda mais. E agora você está de novo no ponto inicial. E então você se lembra de que esqueceu de algumas paisagens bonitas que você viu naquele caminho.
Então você decide voltar a visitar esses lugares de novo, mas agora seguindo as marcas que você já deixou. Conforme você vai passando por elas, você percebe que você deixou detalhes que você não tinha percebido na primeira vez que você passou por lá. Talvez a forma única de uma árvore, as cores vivas de uma flor, ou até o barulho de um riacho que você não tinha escutado antes. Da mesma forma, quando você lembra das marcações que você fez num livro, é como voltar nos pontos importantes. Quando você lê de novo os pontos que você marcou, você acaba descobrindo coisas que você não tinha percebido antes. Compreende melhor ou até entende mais do que o autor quer passar pra você. Então, quando você volta depois de um tempo e você lê de novo as coisas que você marcou no livro, além de você refrescar sua memória, descobrir algo novo, você acaba descobrindo alguma coisa que você não tinha aplicado antes e que agora você pode aplicar. Por isso é muito importante que você volte no livro de vez em quando e releia as coisas que você marcou. Pode ser a cada 1 ou 2 meses, ou uma vez por ano se quiser, mas o importante é que você faça. Até porque isso vai ser muito mais rápido do que você ler o livro inteiro de novo, porque você já vai saber o caminho, né? Bom, e talvez agora você esteja se perguntando, tá, e se eu não aplicar nada disso que você falou? Imagina que você decidiu explorar uma floresta, mas sem deixar nada pra marcar o caminho pra você voltar depois. Você segue em frente, observando a beleza da floresta, mas à medida que você avança cada vez mais fundo na floresta, você se perde. E sem marcas pra você seguir, você fica confuso, sem saber pra onde seguir. E agora o que era uma aventura emocionante acaba se tornando uma luta pra você descobrir o caminho de volta pra casa. Da mesma forma que você não marca, não aplica e não relê o conteúdo de um livro, é como se você estivesse se aventurando numa história, mas sem um guia. Você pode ficar perdido no meio de tantas palavras, sem entender a mensagem do autor ou sem lembrar nenhum dos pontos importantes do livro. Então, se você não seguir os passos que eu te passei, você corre o risco de se perder no meio das páginas do livro, sem aproveitar a jornada e nem o aprendizado que ele passa. Então, para você evoluir ainda mais, você também precisa seguir o conteúdo que está nesse vídeo aqui, porque sem ele, talvez tudo isso daqui não funcione da maneira que você espera.